Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o Editor. O Editor é um módulo que faz parte do WebViewer Capture e que ele tem uma função bastante importante aí para, dependendo do tipo de cenário que a gente pode ter dentro de um determinado cliente. Para quem acompanha os nossos vídeos aí, vocês já devem ter visto aqui esse gráfico aqui já algumas vezes, né? Sempre quando a gente fala sobre o Capture, a gente explica aqui qual é a sequência desse fluxo aí de onde o documento entra, depois como que ele é processado, como que ele é revisado e como que a gente faz a entrega, correto? Mas como vocês podem observar, todos eles, principalmente alguns deles aqui, eles têm essa engrenagem. Essa engrenagem significa que não está aí à toa, tá? Esse ícone significa que é um processo automatizado, então é um robô que fica rodando ali no servidor. Só que o que acontece? Como a gente está vendo uma série de processos aqui automatizados, e se caso uma dessas informações que entrou aqui no sistema, ela precisa de algum tipo de alteração. O que quer dizer algum tipo de alteração? Imagina a seguinte situação. Revisando aqui o Auto Importer, a gente pode receber informação vindas de uma conta de e-mail ou de N contas de e-mail. A gente pode receber através de FTP, até mesmo de API, ou seja lá o que for. A gente pode receber de outros serviços online, por exemplo, o Dropbox e outras situações, ou arquivos XMLs vindos de outros sistemas, ou através de um equipamento scanner que ele possa estar digitalizando, uma multifuncional que possa estar digitalizando todos os documentos para que se processe dentro do fluxo. Mas, de novo, e se esse lote enviado, ou seja, como a gente, em muitas situações, a gente pode não ter o controle de como está sendo gerada essa informação, então vamos imaginar que, de repente, quem fez a digitalização não se atentou a determinados documentos que acabaram puxando folha dupla, ou, de repente, documentos que não eram para estar ali e acabaram sendo digitalizados, ou, de repente, quando eu mandei no e-mail, ele acabou importando também a assinatura do e-mail, considerou que fosse um anexo, esse tipo de variáveis que pode acontecer aí, onde que pode fazer com que o sistema opere de uma forma um pouco diferente daquilo que ele foi programado. Então, para isso que existe o editor. Basicamente, o editor é onde um operador ele pode fazer algumas ações que eu estou colocando aqui. Obviamente que tem outras, mas eu vou cobrir aqui as principais. A primeira é apagar uma página. Então, de novo, imagina lá que ele fez a digitalização e ele não configurou o scanner dele para para apagar, por exemplo, as páginas em branco. Então, obviamente que eu posso fazer isso lá no IMP. Para quem conhece aí o Capture, o IMP ele tem essa funcionalidade para que ele faça de forma automatizada. Mas caso por uma questão de segurança eu queira fazer com que o operador visualize isso e ele que seja o tomador de decisão, então ele pode ali selecionar para apagar uma página ou N páginas que de repente não façam parte das informações. Da mesma forma eu posso incluir, então vamos imaginar que faltou um determinado documento e eu tenho esse documento aqui comigo, então eu posso também ali fazer a digitalização ou simplesmente o drag and drop dessa informação para dentro daquele lote existente. Caso o sistema não fez aquela parte de rotacionar o documento também, ou seja, ele veio de ponta cabeça ou ele veio deitado, então existe ali a opção do operador também ajustar esse documento. Substituição de página, ou seja, uma página que não foi digitalizada com uma boa qualidade, eu posso selecionar ela e pedir para fazer uma redigitalização, porém com uma qualidade superior, então você consegue fazer isso também através do editor. Em alguns casos de processos, ele pode vir um e-mail com um link, caso eu queira abrir esse link externo, então o usuário pode chegar ali e ver esse link dentro do e-mail ali, então ele não abre somente imagens, mas ele também abre ali possivelmente ali um HTML e aí teria o link para você poder aí então fazer essa abertura da imagem e converter essa imagem para um outro formato que o sistema aí sim ele possa reconhecer, um PDF ou um TIFF, JPEG, seja lá o que for. Por isso mesmo a gente está falando aqui de alteração de formato. Eu também posso, o editor também é utilizado para fazer uma comunicação com o cliente final. O que significa isso?
Vamos imaginar uma situação onde eu estou processando um determinado documento do cliente, ok? E ali eu encontrei uma dúvida, ou seja, uma dúvida seja ela de uma indexação que o operador da validação de repente ele validou, e ali a imagem em si ela está de má qualidade. Então ele pode mandar para essa fila ele vai olhar, esse outro operador vai olhar esse documento e vai falar, olha, realmente aqui a gente tem um problema onde a gente precisa se comunicar com o cliente final. Tá? O que significa isso? É mandar um e-mail para o cliente através da própria interface. Na verdade, é uma notificação que você manda para ele dispara um e-mail, e aí ele vai criar lá um workflow dentro do GED para aqueles usuários que fazem a contratação do GED também com a gente. Uma vez o cliente recebendo essa notificação, ele pode selecionar isso e ele vai abrir a imagem e ali a mensagem que esse operador lá no momento da produção está mandando para ele. Então ele pode dizer lá, olha, o CNPJ de uma determinada empresa está inválido, ou a qualidade de uma imagem está inválida, olha, eu tenho dúvida com relação a essa informação, então o que a gente faz? Ou seja, qualquer tipo de instrução que a gente precise solicitar para o usuário final, a gente faz aqui através do editor também. Da mesma forma, como vocês viram lá, que a gente tem uma sequência de passos, né? Então primeiro eu importo, depois eu posso fazer os reconhecimentos, e depois eu faço uma validação, depois uma entrega. O editor, que seria, digamos aí, esse operador que normalmente trabalha no editor, ele é um operador de supervisão, onde basicamente esse supervisor, então, ele pode falar, olha, esse documento ele já veio da validação, então a gente tem um problema, então eu vou colocar aqui ele no status de suspenso. Uma vez que solucionado o problema, então eu posso colocar ele lá em status pronto para que então ele vá para a fila, ele volte para o começo do processo, ou seja, ele volta lá para a fila da leituras de código base, ou CS, seja lá o que for. E da mesma forma, o cliente pode retornar e falar assim, olha, realmente nos equivocamos e essa informação pode desconsiderá-la, então esse operador ele também pode apagar esse lote e da mesma forma ele pode criar um lote caso seja necessário separar duas informações, ou seja, às vezes existem casos onde o cliente manda 2 documentos em um único e-mail e a configuração estava dizendo que só poderia receber um para um. Então aqui o supervisor ele pode falar, não, então esse lote já existente segue, essa segunda página então vai ser um novo número de lote. E aí ele segue como se fosse um para um, ok? Então basicamente é para isso que funciona o editor. Então de novo, como que ele ficaria aqui no fluxo? Então em vez de eu sair do importer e ir para a sequência aqui que a gente sempre está acostumado a ver aí, então ele sai para o editor, lá no editor ele pode passar 1 hora, 2 horas ou 3 horas, a gente também pode fazer toda essa parte de alteração, ou melhor, de configuração de qual é o prazo limite ali, sempre respeitando uma das coisas que a gente preza bastante aqui, que é a questão do SLA, ou seja, uma informação ela não pode entrar ali no editor, ficar para sempre lá e nunca sair do sistema, porque muito provavelmente o cliente lá do outro lado ele vai sentir falta desse documento em algum momento. Ok? Então é isso, pessoal, que eu tinha para cobrir no dia de hoje do editor. Então a gente vai seguir com outros vídeos aí. O próximo vídeo a gente vai falar sobre Workflow Agent, ou seja, que é um pouco relacionado a esse editor também, mas ou melhor, de mudar um pouco aí dessa sequência dos fluxos. Ok? Até a próxima, muito obrigado.